que cedem a sua soberania ao Estado federativo, ao Estado maior. Mas eles mantêm autonomia, tá? Eu fiz um resumo da nossa aula e aí nesse resumo você vai ver um gráfico, tá? Que ilustra bem isso daí. Eu fiz um círculo, né? Representando o Estado maior, a União, né? Fiz uns quadradinhos. Claro que tinha que ser cor-de-rosa, que é a cor mais bonita que existe, né, meu bem? Então, assim, se eu não brincar, não sou eu, né? Esse saco ficar falando aqui sozinho, olhando para a câmera. Então, tinha que ficar aí registrada para você a minha marca. Hoje eu botei até um azulzinho para combinar com o meu gráfico, porque eu coloquei estrelinhas no gráfico. Então, vamos lá. Volta lá. Tá vendo meu gráfico? Então, a gente tem aí um círculo maior que representa a União, o Estado soberano. Temos os quadradinhos que são os Estados membros ou os Estados federativos. E temos as estrelinhas, que são os municípios dentro dos estados. Assim se organiza geograficamente. Vocês estão vendo uma carinha bonitinha com olhinho e boquinha? Esse é o Distrito Federal. Ele tem uma organização própria, com características do estado e do município, né? Ele é uma misturinha de estado e município. Ele tem competências de estado membro e de município, ok? E ali é a nossa capital, certo? Fechou? Então vamos lá. Então isso é muito importante você ter na sua mente, tá? Que na federação, os estados se caracterizam pela autonomia, tá? Mas só a União, a República Federativa do Brasil, o Estado tem soberania, que é o poder de autodeterminação. Fechou? Vambora? Isso tá na cabecinha de vocês? Então tá. Então vamos lá. A autonomia desses entes pode se materializar de diversas formas, tá? Uma delas é a capacidade de se auto-organizar, tá? Os estados podem se organizar através das constituições estaduais e os municípios através das leis orgânicas. O Distrito Federal também pode se organizar autonomamente com a sua lei distrital, certo? Mas sempre reportando a Constituição Federal. A Constituição Federal é o elo entre todos os entes federativos, entre todos os entes políticos. Fechou? Colocou na cabeça isso? Como é que a Constituição faz isso? A Constituição minuciosamente atribui competências. Sabe aonde? No artigo 21. Abre aí, seu artigo 21. Eu vou abrir o meu também, peraí. Vou abrir o meu também, pra gente ler junto. Enquanto você procura aí, eu procuro o meu aqui. Cadê? Artigos 21. Compete à União manter relações com os estados estrangeiros, declarar guerra e celebrar paz, assegurar a defesa nacional, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional, nele permaneçam, decretar estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico, emitir moedas. Vocês estão vendo
que são atribuições de interesse nacional. Agora vamos ver lá o artigo 25. O artigo 23. O artigo 23 é o cara, tá? Ele você vai ler todinho. Eu quero que você leia esse artigo 23 todinho, porque ele é a nossa o nosso fio da meada, tá? É a partir dele que a gente vai responder essa pergunta aí que eu fiz para vocês, ok? O que fala a Constituição? A Constituição fala assim: é competência comum, ouviu? Comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Zelar pela guarda da Constituição Federal, lógico. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Proteger os documentos, impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, proteger o meio ambiente, preservar as florestas, fomentar a produção agrícola comum, galera, comum, promover programas de construção de moradia, combater causas da pobreza, dos fatores de marginalização, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. O que é comum? Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Falo o outro importante, fio da meada para você, é o seguinte: leis complementares fixarão normas para cooperação, ok? Vou repetir, cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Por que você está gritando, Karina? Baixa o som aí, porque esse som é metálico, estridente, né? Mas é que meu negócio aqui é muito poderoso. Alta tecnologia. Mas aí você diminui aí, porque eu estou gritando mesmo, tá? Porque eu sou histérica, vocês já me conhecem. Aí tá, artigo 24. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, sobre orçamento, sobre juntas comerciais, sobre custos de serviços forenses, produção e consumo, floresta, escaça, pesca. Cada um vai cuidar do teu, né? Concorrentemente. Produção de patrimônio histórico, responsabilidade por dano do meio ambiente, educação, cultura. Então, educação, cultura é comum, todo mundo vai fazer igual, todo mundo vai fazer junto e concorrente. Criação e funcionamento e processo de juizado especial, procedimentos em matéria processual, previdência social, proteção... procedimentos em matéria processual são os códigos de organização judiciária, tá? Previdência social, proteção e defesa. Parará. Cadê? Isso daqui que eu quero falar para você. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, ok? A União estabelece normas gerais, os estados e municípios e Distrito Federal verificam as necessidades locais, certo? Certo. Inexistindo lei federal, parágrafo 3º, tá?
Parágrafo 2º fala o seguinte, que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, ou seja, em toda e qualquer lacuna sobre essas matérias previstas no artigo 24, os Estados podem suplementar, certo? Certo. De acordo com seu interesse local, tá? Inexistindo lei federal, parágrafo 3º, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às peculiaridades, exclusivamente no que tange a esses incisos do artigo 24, certo? A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário, tá? Em algum desses incisos a gente viu disposição sobre transporte? Não. Não, eu não vi. Vocês viram? Eu não vi. Então tá bom. Artigo 25 vai falar das atribuições dos estados. Artigo 29, dos municípios. Cadê? Artigo 32, do Distrito Federal. Certo? Então, assim, gente, o que é importante para você é entender o seguinte, que a Constituição Federal, e sair dando umas pistas para você organizar o seu pensamento, tá? A sua construção. Não vou conseguir ficar sem óculos. Tão velha de óculos. Mas, o que é importante para você é o seguinte. O critério que a Constituição utilizou, que o nosso Constituinte utilizou para estabelecer essas competências, é o critério da predominância dos interesses. Então, assim, a União exerce competências que o interesse dominante é o nacional, tá? Os estados exercem competência que o interesse predominante é o regional e os municípios, interesse local. Nisso, o Distrito Federal também entra, tá? O Distrito Federal vai regulamentar os interesses locais. Agora, preste atenção. O Distrito Federal tem cidades satélites. Eu estava com uma na cabeça para falar para vocês. Acabei me esquecendo. Tem cidades satélites. Essas cidades satélites não são municípios, tá? A Constituição não deu ao Distrito Federal a possibilidade de se organizar em municípios. Ele tem uma natureza híbrida. Ele é uma misturinha de estado e município, tá? Ele tem atribuições de estado e tem atribuições de município. As cidades satélites são distritos, tá bom? Então tá, então vamos embora, vamos seguir. Aí você então já viu o seguinte, a gente já viu que o Brasil é uma federação composta por entes federativos ou políticos, que são os estados, os municípios e o Distrito Federal. E agora a gente precisa entender o seguinte, que o Estado também se organiza, tá? De forma orgânica, o que a gente chama de divisão orgânica, tá bom? Montesquieu falava que os estados possuem poderes, e aí você conhece do que eu estou falando. De acordo com a função, é um poder específico. Então, assim, o Estado tem função legiferante ou legislativa, que é a função de elaborar as normas que vão disciplinar a vida em sociedade, certo? E ele tem também a função jurisdicional, que é a função de interpretar o direito na situação concreta. Fechou?
E a mais comum que você deve imaginar é a função executiva ou administrativa, que é aquela que vai dar efetivamente o atendimento às necessidades materiais do povo de acordo com a lei. De acordo com a lei. E, fundamentalmente, de acordo com a Constituição. Tá? Então, essa é a divisão orgânica do Estado, de acordo com os poderes. Né? Em determinado momento da história, imaginou-se que existiam 4 poderes. Existia um poder moderador, que era exercido pelo imperador. Ele fazia a articulação entre todos esses poderes, mas isso não seguiu adiante, tá? Efetivamente, nós temos aí 3 poderes, tá? 3 funções do Estado. E a gente viu aí a divisão espacial do Estado, que era muito importante mostrar para você também como é que o Estado, você que está vindo, principalmente para você que está começando agora o direito, você que é jovenzinho e que acabou de sair do ensino médio, essas noções não são muito claras, né? É importante que alguém diga isso para você no começo da sua faculdade, tá? O Brasil se organiza dessa forma. O Brasil é um Estado soberano e ele se organiza, ele se subdivide, vamos colocar assim. Eu não gosto de falar essa divisão, essa palavra subdivisão, mas é bem verdade que é uma forma de organização em Estados membros, tá? E esses estados têm uma organização interna geográfica em municípios. O Distrito Federal é um ente híbrido que está lá na nossa capital, Brasília, né? E que já falei para vocês, tem as funções, as competências de um estado membro e do município, ok? Eu vou interromper esse vídeo, que já tem 32 minutos, e já vai começar outro, tá bom?